Ninguém sabia dizer como ele tinha chegado ali. Mas, naquela madrugada, algo completamente impossível estava acontecendo no coração de Santa Valéria. Um vilarejo tão pequeno que as notícias costumavam chegar com dias de atraso. No galpão onde o gado dormia, as cabras se amontoavam contra as paredes e as galinhas batiam as asas nervosas. O cheiro de palha e medo estava tão forte que parecia palpável. E no centro daquele caos estava ela, uma leoa. Não era só o fato de haver um predador selvagem ali, era o que ela estava fazendo. Deitada sobre a palha, os músculos trêmulos, ela arfava como quem trava uma batalha interna. Entre as pernas, um filete de sangue marcava o início de algo que ninguém no vilarejo jamais tinha visto. Ela estava prestes a dar à luz. Rafael, o dono da propriedade, parou na entrada, segurando o lampião com força. O coração batia no ritmo do estalo da chama. Qualquer um teria pensado, como ela entrou? Ou será que vai atacar? Mas contra toda a lógica, o que atravessou sua mente foi outra coisa. Algo que o fez gelar mais do que o risco de morrer ali. Por que ela veio até aqui? E por que comigo? Rafael nunca foi um homem que buscasse riscos. Cresceu em Santa Valéria, onde cada dia se repetia como o anterior. Amanhecer cedo, dar ração às galinhas, levar o gado ao pasto, consertar cercas. A vida era feita de rotinas, e ele se agarrava a elas como quem segura uma corda no meio da correnteza. Talvez por isso, quando viu a leoa pela primeira vez, meses antes, algo dentro dele tenha se partido, ou acordado. Foi numa manhã de inverno, fria e seca, quando ele desceu até o rio para encher baldes d'água. Entre a neblina, viu uma figura dourada, parada na beira oposta. Não estava caçando, não estava bebendo, apenas olhando. Os olhos dela encontraram os dele. Não havia ameaça imediata, mas também não havia submissão. Era como se o encarasse como se encara uma tempestade no horizonte, com atenção e respeito. Ele contou a história para poucos no vilarejo. A maioria riu. Leoa por aqui? Deve ter visto um cachorro grande. Mas Rafael sabia o que tinha visto. Nos dias seguintes, passou a reparar em pegadas perto das cercas. Algumas noites, o gado ficava inquieto, mas nada era levado. Era como se ela estivesse apenas circulando, observando. A lembrança dele com animais vinha de longe. Quando criança, encontrou um bezerro abandonado no campo. Ficou noites inteiras ao lado dele, improvisando mamadeiras, aquecendo-o com cobertores velhos. O bezerro sobreviveu e cresceu, mas o que marcou Rafael foi outra coisa. A sensação de que cuidar de um animal selvagem ou vulnerável não era sobre posse, mas sobre um pacto silencioso. Com o passar dos meses, aquela leoa tornou-se um fantasma presente. Ele nunca sabia quando apareceria, mas sempre havia sinais. Pegadas na lama, galinhas inquietas, um silêncio repentino no pasto. E embora qualquer outro agricultor teria tentado caçá-la ou expulsá-la, ele fez o oposto. Começou a deixar baldes de água longe do curral, onde ela poderia beber sem se aproximar demais. Uma noite, durante uma tempestade, ele a viu novamente. Estava molhada, magra e caminhava com dificuldade. Havia algo no seu andar, uma lentidão calculada, que fez Rafael perceber. Ela estava prenha. O mais estranho é que, mesmo nesse estado vulnerável, não evitou a luz da lamparina. Apenas se afastou lentamente, sem correr. Era como se aceitasse que ele a visse naquele momento de fragilidade. Desde então, Rafael passou a se perguntar: por que ela não foi para a serra? Por que não buscou a mata fechada? Era ali que deveria estar, longe de gente. Mas a vida no sertão ensina que nem tudo tem lógica. Naquela mesma semana, boatos começaram a circular. Um grupo de caçadores tinha sido visto a poucos quilômetros do vilarejo, rastreando uma grande felina. Diziam que o couro de uma leoa poderia render muito no mercado ilegal. Rafael não comentou nada, mas sentiu um peso no peito. Não sabia por que se importava tanto. Talvez porque, de alguma forma, sentia que ela confiava nele. Os dias seguintes foram silenciosos. Nenhuma pegada, nenhum som. Ele se convenceu de que ela tinha ido embora, e parte dele ficou aliviada, embora outra parte sentisse um vazio estranho. Até que, naquela madrugada, os gritos das cabras e o bater frenético de asas acordaram-no.
Rafael vestiu o casaco e correu até o curral. O que encontrou fez o tempo desacelerar. A leoa deitada no centro, arfando, enquanto os animais domésticos se espremiam contra as paredes, como se a presença dela fosse um enigma que misturava pavor e respeito. O lampião iluminava a palha molhada de suor e sangue. Ela não estava em posição de atacar, estava em posição de sobrevivência. Cada contração fazia seu corpo inteiro estremecer. Os olhos, antes dourados e firmes, agora se voltavam para ele com algo que não era medo, nem raiva, era pedido. E foi nesse instante que a memória veio. A primeira vez que segurou um bezerro recém-nascido nas mãos, sentindo o calor frágil da vida que dependia inteiramente dele. Só que desta vez era uma leoa. E não havia ninguém no mundo para ajudá-la, exceto ele. Rafael respirou fundo. O vilarejo inteiro estava dormindo, e a tempestade de horas antes deixara o chão úmido e o ar gelado. O vento passava pela porta do galpão, balançando a chama e projetando sombras dançantes nas paredes. Ele sabia que se desse um passo em falso, tudo acabaria em segundos. Mas também sabia que, se recuasse agora, não teria coragem de se olhar no espelho depois. A voz do pai ecoou na memória. Uma frase que ouvira quando criança, ao ajudar um animal ferido. Quem decide cuidar, decide ficar. Mesmo que doa, ele largou o lampião no chão, aproximando-se devagar, ajoelhando-se a poucos metros dela. A leoa não rosnou, apenas o seguiu com os olhos, como se estivesse calculando algo. E foi aí que ele percebeu. Ela não tinha vindo por acaso. Era como se, em meio a toda a natureza selvagem que poderia ter escolhido, ela tivesse decidido parir ali, sob o teto improvisado de madeira e palha, no mesmo lugar onde Rafael havia passado anos cuidando de vidas frágeis. No fundo, ele sabia que aquela madrugada não era apenas sobre o nascimento de filhotes. Era sobre um encontro improvável, um elo que nenhum dos dois teria escolhido conscientemente, mas que, de alguma forma, estava destinado a acontecer. Ele puxou o cobertor que usava para os partos das cabras, estendeu sobre a palha e esperou. A primeira contração forte fez a leoa erguer a cabeça e soltar um som grave, quase um trovão preso na garganta. Rafael sentiu o corpo inteiro enrijecer. Era um aviso? Um pedido de espaço? Ou apenas a dor rasgando o silêncio? Ele manteve a respiração controlada, como fazia ao lidar com vacas parindo. Só que agora não havia cercas nem correntes entre ele e um animal capaz de matá-lo em um único golpe. O lampião projetava o contorno dela na parede, uma sombra viva e pulsante. O cheiro metálico do sangue começava a se misturar ao da palha úmida. Rafael estendeu o cobertor mais próximo, mas manteve as mãos afastadas. Ele sabia que a hora de intervir viria, mas que se fizesse cedo demais poderia perder tudo. Uma rajada de vento abriu a porta do galpão, fazendo a luz tremer. A primeira coisa que surgiu entre as pernas da leoa foi um par de patas miúdas. Rafael inclinou-se para ver melhor. O corpo de um filhote se contorcia para sair. Com uma última contração, ele deslizou para fora, caindo sobre a palha. O pequeno se movia, mas não soltava som. Rafael hesitou apenas um segundo antes de se aproximar. Usando o pano, limpou o focinho e a boca, esfregando levemente o corpo até ouvir um miado fraco. A leoa observava tudo, os olhos fixos nele, mas não se mexia. Ele recuou, deixando o filhote junto à mãe. Ela o lambeu de forma brusca, quase impaciente. Mas não havia tempo para alívio. As contrações voltaram mais fortes. O corpo dela tremia inteiro, e um rugido baixo reverberou no peito de Rafael como um trovão distante. O segundo filhote veio mais rápido, com um sopro de vida mais evidente. Dessa vez, ela mesma fez quase todo o trabalho, puxando-o levemente com a boca para limpá-lo. Rafael deu 2 passos para trás, sentindo o coração acelerar. 2 filhotes. Talvez fosse isso, mas ele sabia que não. O olhar da leoa mudara. Não era mais apenas dor. Havia algo de inquietação, como se buscasse força em um lugar onde não havia mais reservas. As contrações seguintes pareciam arrancar pedaços dela. Rafael olhou para a porta. E se buscasse ajuda? Mas quem no vilarejo viria ajudar a salvar uma leoa?
Mais provável que viessem armados. Um estampido seco ecoou ao longe. Ele prendeu a respiração. Não era trovão, era tiro, caçadores. O som vinha das colinas, mas era o suficiente para saber que não estavam longe. Não hoje, por favor, não hoje, murmurou, sem saber se falava para Deus ou para a leoa. O terceiro filhote nasceu menor, frágil, quase sem forças. Rafael o pegou com cuidado. O calor do pequeno parecia escapar rápido. Sem pensar, colocou-o dentro do casaco, contra o próprio peito, esfregando-o para aquecer. Quando o som de um suspiro fraco veio, ele quase sentiu vontade de rir de alívio. Mas não havia espaço para celebrações. A leoa ainda se contorcia, e seus olhos, antes fixos nele, pareciam agora perdidos, como se estivesse à beira do colapso. O vento se intensificou, a porta batia, e cada barulho lá fora poderia ser passos se aproximando. O instinto gritava para ele tirar os filhotes dali, esconder-se, mas outra voz, mais profunda, dizia: se você sair agora, ela não aguenta até o fim. A próxima contração foi longa, silenciosa, e o corpo dela ficou imóvel logo depois. Rafael sentiu o estômago afundar. Não é o fim, não agora. Aproximou-se, tocando de leve o flanco dela. Estava quente, o coração ainda batia. Fraco, mas batia. E então, algo se moveu. Mais patas surgindo, devagar. O quarto filhote demorou a vir. Rafael já estava suando frio, mesmo com o vento cortando o galpão. Quando finalmente escorregou para fora, era tão pequeno e pálido que por um instante ele pensou que estivesse morto. Colocou-o no pano, esfregou rápido, prendeu contra o peito, e um sopro fraco de vida respondeu. Mas mal teve tempo de respirar. A leoa ainda não parava. As contrações vinham em ondas curtas, intensas, e cada uma deixava o corpo dela mais exausto. Quantos ainda faltam? Ele se perguntou, e a própria pergunta fez seu peito pesar. O ciclo se repetiu. O quinto, o sexto. Cada nascimento parecia sugar o pouco de força que restava na mãe. Do lado de fora, outro estampido de tiro cortou o ar, mais próximo. O som ecoou entre as paredes do galpão e fez a chama do lampião tremer. Rafael olhou para a porta escancarada. E se os caçadores já tivessem seguido o rastro até ali? E se, ao invés de salvar, ele estivesse entregando aquela família inteira? O sétimo filhote nasceu sem se mexer. O coração de Rafael disparou. Apertou-o nas mãos, como quem tenta devolver vida por pura vontade. Por um segundo pareceu inútil, até que um pequeno suspiro se fez ouvir, quase escondido pelo vento. "Você não vai embora, não hoje", murmurou com a voz embargada. Mas a leoa já não reagia. Os olhos, antes atentos, se fixavam em um ponto distante, como se a mente dela estivesse vagando. E foi então que Rafael percebeu algo que o gelou. Ainda havia movimento no ventre. O oitavo filhote estava a caminho, mas as forças dela pareciam ter se esgotado completamente. A respiração estava lenta, irregular. O peito subia e descia, como se cada fôlego fosse uma luta. O tempo, de repente, parecia dividido em duas corridas contra a morte: salvar o último filhote ou manter a mãe viva. Rafael olhou para o lampião, depois para a porta. Se saísse para buscar ajuda, talvez voltasse e encontrasse apenas corpos. Se ficasse e errasse um movimento, talvez tivesse o mesmo destino. O som do vento trouxe algo pior. Passos, rápidos, vindo de fora. Rafael manteve-se imóvel, o coração martelando no peito. A porta rangeu e uma silhueta surgiu contra a luz fraca da lua. "Rafa?" A voz abafada veio antes do rosto. Era Jonas, seu vizinho e amigo de infância, o único que costumava aparecer no meio da noite sem bater. Ele carregava uma lanterna e um olhar confuso que logo se transformou em choque. Meu Deus, A frase morreu na garganta ao ver a cena. Rafael ajoelhado no chão, o casaco aberto abrigando filhotes miúdos, e ao lado, uma leoa arfando,
cercada de pequenos corpos trêmulos. Rafael ergueu a mão, pedindo silêncio. Ela tá exausta, e ainda falta um. Jonas deu um passo hesitante, como quem avalia se deve se aproximar ou correr. Mas ao notar que a leoa nem se mexia, o instinto falou mais alto. O que você precisa? Segura a lanterna e não faz movimentos bruscos. O 8º filhote já despontava, mas a força da mãe parecia ter se evaporado. Rafael se ajoelhou ao lado dela, falando baixo. Quase um murmúrio, como se quisesse que a voz servisse de âncora. Jonas iluminava com as mãos firmes, o feixe trêmulo, revelando suor, sangue e palha misturados. Com um cuidado desesperado, Rafael ajudou a guiar o pequeno corpo para fora. O filhote deslizou para a palha, mole e silencioso. O ar pareceu sumir do galpão. Jonas, sem esperar instruções, pegou um pano limpo e começou a secá-lo, imitando os movimentos de Rafael com os outros. Vamos, pequeno, respira! E então, um som fraco, quase imperceptível, rompeu o silêncio. Um miado curto. Rafael soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. 8º, todos vivos. A frase saiu quase como um suspiro de incredulidade. Mas a leoa não celebrou. Seus olhos permaneciam semi-abertos, a respiração curta. Rafael sabia que se ela não descansasse e se reidratasse, poderia não ver o amanhecer. A gente precisa isolar aqui, cobrir essa porta, tirar o cheiro de sangue do ar. Não podemos arriscar que algum predador ou caçador sinta isso. Jonas assentiu e, sem questionar, correu até o depósito, voltando com tábuas, cordas e cobertores grossos. Em minutos, improvisaram uma barreira, deixando apenas uma fresta para a ventilação. Rafael preparou uma bacia com água limpa e a empurrou devagar na direção dela. A leoa não se mexeu. Ele molhou a ponta dos dedos e encostou no focinho dela. Uma língua fraca e áspera se moveu para lamber. Isso, força, murmurou. Os filhotes, um a um, se aninhavam contra o corpo da mãe, buscando calor. Jonas olhava a cena como quem observa algo que não deveria existir fora de um documentário. Você tem noção do que é isso, Rafa? 8 e todos vivos? Tenho. E sei que, se a gente fizer tudo errado, amanhã não sobra nenhum. Passaram o resto da noite revezando. Um cuidava da mãe, o outro dos filhotes. O galpão, antes cheio de sons de pânico, agora respirava um silêncio pesado, cortado apenas por pequenos suspiros e movimentos na palha. Quando o primeiro traço de luz começou a invadir a fresta da porta, Jonas quebrou o silêncio. A gente precisa ligar para os caras certos, especialistas, gente que saiba lidar com ela. Rafael assentiu. Hoje mesmo, antes que alguém descubra por outro jeito. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou sem saber que, a poucos metros de suas casas, 8 novas vidas respiravam pela primeira vez. Rafael e Jonas estavam exaustos, com as roupas marcadas de sangue seco e palha, mas os olhos mantinham um brilho raro. Todos os filhotes tinham sobrevivido à noite e a mãe, embora fraca, mantinha a respiração estável. Por volta das 9, a velha caminhonete da Secretaria de Fauna parou em frente à propriedade. 2 biólogos e um veterinário desceram, carregando caixas de transporte, cobertores térmicos e instrumentos. Ao entrarem no galpão, congelaram diante da cena. A leoa deitada, cercada por 8 filhotes de cores e tamanhos ligeiramente diferentes, todos amontoados contra o corpo dela. Isso é surreal, murmurou uma das biólogas, ajoelhando-se com cuidado. O veterinário aproximou-se de Rafael. Você não tem ideia do que fez. Consegue imaginar quantos desses filhotes teriam sobrevivido sem essa noite? Rafael olhou para Jonas, que apenas deu de ombros. A gente só fez o que precisava ser feito. Enquanto os especialistas avaliavam cada filhote, Rafael manteve-se ao lado da mãe, como se fosse seu guardião. Quando o veterinário colocou o estetoscópio no peito dela e sorriu discretamente, ele finalmente relaxou os ombros. Cansada, mas vai viver. A remoção foi feita com delicadeza. Colocaram a mãe em uma maca especial, mantendo 2 filhotes junto dela para evitar estresse.
Os outros 6 foram acomodados em caixas aquecidas e todo o grupo seria levado para um centro de reabilitação a horas dali. Antes de fechar o portão, a bióloga aproximou-se de Rafael. Não é comum um animal selvagem escolher um espaço humano para parir e sobreviver. Isso não foi só sorte. Ele não respondeu. Apenas olhou para o galpão agora silencioso, sentindo um vazio que misturava orgulho e despedida. Nos dias seguintes, o vilarejo inteiro ficou sabendo da história. Alguns duvidaram, outros se impressionaram, mas para Rafael e Jonas, nenhuma opinião importava. Eles tinham visto com os próprios olhos algo que beirava o impossível. Meses depois, Rafael recebeu uma foto pelo correio. 8 jovens leões brincando em um cercado amplo, a mãe observando ao fundo. Rafael colocou a foto na prateleira mais alta da cozinha e sempre que a olhava, lembrava-se daquela madrugada, do cheiro de palha molhada, do som fraco dos primeiros miados e da respiração cansada de uma leoa que, contra todas as probabilidades, decidiu confiar sua vida e a de seus filhos a um homem comum. Era um lembrete silencioso de que, às vezes, milagres não chegam com luzes e aplausos, mas sim com passos cautelosos, mãos firmes e a decisão de ficar, mesmo quando tudo diz para ir embora. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma pessoa perdida na savana africana, sendo arrastada por um leão imenso para o interior da mata, sem saber se ele vai atacá-la ou protegê-la. Por que ele não a deixou ir? O que existe dentro daquela toca escondida? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e venha conferir. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!